Oi, meus amores, boa tarde, quinto ano. Vamos nós para a nossa aula de matemática e hoje o nosso assunto tem esse título que a gente está vendo aí na tela: problemas de área. Eu vou ler o texto rapidamente porque hoje a gente tem bastante página para fazer e eu vou tentando agilizar essa leitura para a gente fazer mais rápido, tá ok? O Brasil tem uma extensão territorial, ou seja, o tamanho do Brasil todo, de esse número enorme que nós vamos ler devagarzinho. 851.196.500 hectares aproximadamente. As terras indígenas estão distribuídas pelo país, ocupando uma área de 117.426.348 hectares, que representam pouco menos de um sétimo da área do país. A maior parte dessas terras, ou seja, 115.344.445 hectares, concentra-se na região denominada Amazônia Legal. A pequena parte restante está espalhada pelas regiões Nordeste, Sul, Sudeste e estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. Pois bem, nós estamos falando de uma nova medida, que são hectares, tá? Essa é uma medida. O que estamos falando de terras indígenas são terras, são territórios, espaços do nosso território que foram direcionados aos povos indígenas, que nós já conhecemos o termo, que é o termo mais justo, a gente chamar esses povos indígenas de povos nativos. São aquelas pessoas que já estavam ocupando o nosso território antes dos colonizadores, os europeus, os portugueses chegarem aqui. O termo Amazônia Legal está relacionado ao bioma mesmo, tá? Tudo que é floresta amazônica é registrado, né? E aí é mapeado onde tem floresta amazônica e isso é organizado em áreas, em tamanhos que devem ser preservados, mantidos, né? Então, grande parte desse território indígena, né, dos povos nativos, estão dentro da Amazônia Legal, né? Nada mais justo porque os indígenas são um dos povos que mais cuidam da natureza. A gente já conversou sobre isso. Aqui a gente já tem um mapa que está nos informando onde estão essas áreas que estão falando lá nos números lá em cima, né? O que está vermelho é terra indígena declarada, ou seja, a gente sabe que existe tribos indígenas nesses locais, mas ainda não está tudo certinho. O governo sabe que tem indígenas nessas áreas, mas os indígenas ainda não são donos dessa terra, mas eles vivem nessa terra, tá? Então, a terra declarada. O que está de amarelo é terra homologada, ou seja, que está em processo, que o governo vai doar para os indígenas, mas ainda não foi doado para esses indígenas. E o que está de verde é terra indígena regularizada, ou seja, está tudo certinho, os índios podem viver tranquilos nesses espaços que eles não vão ser tirados, né? Teoricamente. O que está riscado de amarelo é a Amazônia Legal, é onde tem mata Amazônia, floresta amazônica, e por isso ela é declarada e conservada, ok? A partir desse mapa, né, a gente vai para o texto no final da página 31. A Amazônia Legal é uma área de 5.212.423 quilômetros quadrados, que corresponde a pouco menos de 2/3 do território brasileiro todo. Além de conter toda a Amazônia brasileira, ainda abrange parte do Cerrado, parte do Pantanal mato-grossense. Os estados do Acre, Amapá, Amazônias, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do estado do Maranhão compõem essa área, que abriga a maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 1/5 do volume total de água doce do planeta. Lembra que na aula de História e Geografia
e ciências, a gente estava falando do quão importante e rico é o nosso país, né, em floresta amazônica, porque somos considerados o pulmão do mundo, e agora a gente tem essa informação de que a bacia hidrográfica, ou seja, a grande parte da água doce do mundo está concentrada aqui no nosso país. Apenas na Amazônia, eu estou aqui ó, nesse pedacinho onde o meu shift está passando, apenas na Amazônia há aproximadamente 1/5 de toda a fauna do planeta. São mais de 400 espécies de mamíferos. Os pássaros somam quase 1.300 espécies e os insetos chegam a milhões de espécies. Os rios amazônicos guardam 3.000 espécies de peixes e a flora é também expressiva, é importante, com 40.000 espécies de plantas. E aí a gente vai passar para a página 32, depois dessas informações super importantes que a gente viu na página anterior. Você sabe o que é hectare? Bom, a gente está aprendendo essa medida nova. Então, se você já sabe, ótimo, você escreve sim ou não. Se você não sabe, não tem problema. Escreva não sei, não conheço, não sei. Você já tinha ouvido falar da Amazônia Legal? Sim ou não? Quais frações aparecem no texto? Então, vocês têm que voltar lá no texto, porque lá no texto tem 2 frações, tá? Quais frações aparecem no texto? Vocês vão anotar aí nesse terceiro pontinho, ok? Você já aprendeu que área é a medida do lugar ocupado por uma região plana. Existem várias unidades de medidas de área e você conhece algumas, como metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, que é quando a gente calcula a medida da altura vezes a medida da largura. E aí a gente está conhecendo agora o hectare, que é uma nova medida, que não é metro, que não é centímetro, que não é quilômetro, é hectare. Também é uma unidade de medida, de área. O símbolo do hectare é HA. Toda vez que vocês verem esse símbolo aqui, HA, estamos falando de hectare, ok? Essa unidade é usada para medir áreas de terrenos grandes, principalmente em áreas rurais. Então, a gente costuma dizer que uma fazenda, um sítio, né, um pedaço de terra na roça tem o tamanho medido em hectares e não em metros ou em quilômetros. Um quadrado de 100 metros de lado tem área igual a 1 hectare, tá? Então, um quadrado com 100 metros de lado aqui e aqui, ó, um quadrado, né? De 100 metros de lateral, nas 2 laterais, né? Nas 4 laterais, tem 1 hectare, tá? Então, 100 metros é igual a 1 hectare. Para você ter uma ideia do tamanho que é 1 hectare, pense em quadras grandes nas ruas de uma cidade. Elas podem ter medidas de área próxima a 1 hectare. Então, vejam aqui, ó, quantas casas tem nessa rua, quantas casas tem nessa rua, quantas casas tem nessa e quantas casas tem nessa. Então, quando eu tenho um quarteirão de mais ou menos 100 metros quadrados, eu tenho 1 hectare, uma área de 1 hectare, ok? Então, vamos para o lápis na mão. Quantos metros quadrados há em 1 hectare? Quantos metros quadrados há em 1 hectare? Lembra quando eu falei aqui em cima, ó, que quando a gente quer medir os metros quadrados, o que a gente faz? A gente multiplica o número dessa lateral com o número dessa lateral. Então, tem que fazer uma multiplicação, né? De 100 vezes 100. Quando você multiplicar aqui na número 1, 100 vezes 100, você vai ter quanto é 1 hectare, tá? Então, tem quantos metros quadrados 1 hectare? 100 vezes 100, ok? No texto, aqui no número 2, no texto da página anterior, aparecem algumas frações escritas por extenso. Copie os trechos escrevendo as frações com números. Então, lá no comecinho onde diz 1/7, né, que é a medida do país, das terras indígenas, né? 1/7 da área do país. Como que a gente está escrito por extenso, com palavras? Como que a gente escreve 1/7
em numerais. 1-7. Então, vocês vão copiar aquele trecho do texto e trocando o que tá por extenso, tá escrito por palavras, por números, ok? Vamos para a página 32. Desculpa, nós vamos para a página 33. Letra B. Marque um X nas figuras que podem representar aproximadamente a fração do território brasileiro ocupada pela Amazônia Legal. Aí lembra lá no texto da página 31, tá dizendo que a Amazônia Legal ocupa pouco menos de 2/3 do território brasileiro. Pois bem, nós temos aqui uma figura dividida em 4 com duas partes marcadas. Nós temos aqui uma figura dividida em 3, ou seja, um denominador igual à nossa fração, com 2 partes marcadas. Aqui também, ó, 4 partes divididas com 2 partes marcadas. E aqui, que também está dividido em 3, que é igual ao nosso denominador lá, né? Com 2 partes pintadas. Então, vocês vão marcar um X ou circular. Marca um X, né? Que o livro está pedindo X, nas figuras que tem 2/3, ok? E aí, aqui a gente vai para a questão 3. Vamos organizar ela aqui na tela. Juntando 100 hectares, formamos 1 quilômetro quadrado, tá? Juntando 100 hectares, formamos 1 quilômetro quadrado. Para termos 1 quilômetro quadrado, a gente tem que multiplicar 1 quilômetro vezes 1 quilômetro. Lembra quanto é 1 quilômetro? 1 quilômetro é igual a 1.000 metros, né? 1.000 metros. E aqui nós estamos vendo 100 hectares. 100 hectares é igual a 1.000 vezes 1.000, que é 1 quilômetro quadrado, ok? Aqui tem um desenho para a gente entender, ó. Aqui é 1 quilômetro. 1 quilômetro é 1.000 metros. E aqui é 1 quilômetro também, é 1.000 metros. 1 quilômetro quadrado é 1.000 vezes 1.000. Então, para a gente formar 100 hectares, a gente tem que fazer essa conta. 1.000 vezes 1.000 e descobrir. Vamos ver como é que vai ficar mais para frente nas nossas perguntas. Na letra A, está perguntando quantos hectares há em 5 quilômetros quadrados e em 10 quilômetros quadrados. Pois bem, na questão número 3, lá no enunciado, está dizendo para a gente que 100 hectares é igual a 1 quilômetro quadrado. Então, se em 1 quilômetro quadrado temos 100 hectares, em 5 quilômetros quadrados, quantos hectares nós teremos? É só multiplicar 100 vezes 5, né? A mesma coisa é 100 vezes 10, que aí a gente vai saber quantos hectares tem aqui na letra A. Letra B, quantos hectares há em meio quilômetro quadrado? Ó, lembra que para ter 100 hectares, a gente forma 1 quilômetro quadrado e metade do quilômetro quadrado, nós também teremos a metade desse valor que está informando aqui em cima, né? Deixa eu subir aqui, o meu computador não está ajudando, ó. Para 100 hectares, temos a mesma coisa de 1 quilômetro quadrado. E para meio quilômetro quadrado, nós teremos a metade desse valor aqui, ok? Vamos para a letra C. Qualquer coisa, vocês vão pausando o vídeo para responder, tá? Volte ao texto sobre as terras indígenas. Localize a área aproximadamente do território brasileiro e copie aqui. Então, aqui é aquele número grande, 851.196.500 hectares. Vocês vão escrever o número, tá? Quantos quilômetros quadrados tem aproximadamente o Brasil? Gente, a gente precisa dividir por 100, tá? Então, como vocês fazem a divisão por 100? A gente vai tirar os 2 zeros do final do número. Quando a gente tirar os 2 zeros do final do número, a gente vai ter um número de quilômetros quadrados que o Brasil tem, tá? Então, vocês vão olhar o número aqui, ó. E se a gente for pegar aquele número grandão que tá aqui e dividir por 100, a gente vai ter um número de 8.511.000
965 quilômetros quadrados, tá? É a resposta desse primeiro pontinho da letra C. O segundo pontinho da letra C é para completar a escrita por extenso da medida aproximada da área do Brasil em quilômetros quadrados, tá? Então, 8.511.965, tá? É a resposta aqui. E aí a gente vai para... Eu passei até a página 33, mas a gente precisa agilizar essa página 34 até a 36. Eu vou passar aqui a página 34 com vocês e aí a gente vai tentar fazer as outras sozinhos, ok? Bom, aqui eu vou pedir para vocês fazerem a letra D sozinhos, tá? Volte o áudio uns minutinhos atrás, porque a letra D é igual à letra C, tá? Mas falando rapidamente, o número da letra D é para a gente localizar lá no texto a informação sobre o tamanho da área da Amazônia Legal. Então, essa resposta aqui, ó, é 5.217.423, ok? Então, vocês vão precisar descobrir quantos hectares tem a Amazônia Legal, tá? Porém, aqui, ao invés de vocês dividirem por 100, como a gente fez lá na letra C, vocês vão multiplicar por 100, tá? Então, quando a gente divide por 100 aquele número grande lá da letra C, a gente tira 2 zeros. Quando a gente vai multiplicar por 100 aqui nesse ponto, primeiro pontinho da letra D, a gente vai acrescentar 2 zeros. E aqui vocês vão completar o número, tá? Conforme vocês fizerem no primeiro pontinho da letra D. Vamos para o número 4. Número 4. Com base nos dados do IBGE, o estado brasileiro de maior área é o Amazonas, com aproximadamente 1.559.147 quilômetros quadrados. E o menor é o Sergipe, com a área de 21.918 quilômetros quadrados aproximadamente. Letra A. Em que estado você mora? Qual é a área aproximada do seu estado em quilômetros quadrados? Você vai escrever o nome do nosso estado, que é Espírito Santo, e pesquisar qual é a área aproximada do nosso estado, em quilômetros quadrados, tá? É só colocar no Google, tamanho do Espírito Santo em quilômetros quadrados, que vai aparecer. No momento que eu estou gravando essa aula, eu não consegui abrir esse QR Code, então leiam o QR Code, ok? Aqui nesse primeiro pontinho da letra A, vocês vão fazer uma subtração. Qual subtração, Tiolane? Para a gente saber a diferença entre o tamanho do maior estado do Brasil com o menor estado do Brasil. Então, este número, 1.559.147, menos 21.918. Prestem atenção na posição dos números na hora da subtração, ok? E façam a subtração e vocês vão descobrir essa diferença. Compare a área do seu estado com a diferença entre as áreas do Amazonas e o Sergipe. O que você pode concluir? Dependendo da resposta aqui, ó, se a diferença entre esses dois estados for muito alta, a conclusão que a gente pode chegar é que, mesmo entre a diferença desses dois estados, ainda é maior em quilômetros quadrados do que o nosso estado, ok? Depois que vocês descobrirem aqui o tamanho do Espírito Santo, vocês vão escrever por extenso, em palavras, o tamanho do nosso estado, ok? Para descobrir quantos hectares tem o estado do Amazonas, aqui, ó, este é o número, né? Este é o número do estado do Amazonas, tá? Quantos hectares tem o estado do Amazonas? Lembra, a gente tem que multiplicar. Multiplicar este número que está aqui, 1.559 por 100. E quando a gente fizer isso, a gente vai adicionar 2 zeros ao número, tá? Aqui a gente adiciona 2 zeros. A mesma coisa é com o Sergipe. A gente multiplica por 100, então adiciona-se 2 zeros ao número do estado de Sergipe. E do nosso estado a mesma coisa, tá? Vai depender do tamanho do nosso estado. Então, a gente precisa saber o tamanho do Espírito Santo e multiplicar por 100, que é apenas adicionar 2 zeros, que a gente já vai conseguir encontrar a quantidade de hectares, ok? Esse momento, quinto ano, é importante vocês aprenderem
a ler esses números. Eu percebo a dificuldade que vocês têm que ler os números. E aí, durante a nossa live, Tia Lane vai dar algumas dicas, tá bom? Bom, eu vou deixar o número 5 pra gente fazer durante as nossas lives. Quem tá assistindo o vídeo, tenta fazer sozinho, mas se não conseguir, procura a Tia Lane, tá bom? Que o nosso vídeo já tá com 20 minutos e tá bem grande. Qualquer coisa, estou aqui. A gente vai parar por aqui, mas vamos tentar seguir adiante. Quanto mais páginas a gente fizer agora, melhor a gente vai ficar pro final do ano, tá, quinto ano? Beijos, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho na nossa live.